Depois dos dados desta semana, a gente viu que o mercado tinha se posicionado muito mais forte ali com um corte de 0,25. Porém, hoje está praticamente meio a meio, né? A gente viu ali não uma sintonia, né? Uma dissintonia nesse sentido. Qual que é a dificuldade, de fato, na sua visão, que o mercado está tendo em precificar o que o Fed vai fazer na próxima semana? Difícil explicar, tá, Paula? Porque na verdade assim a gente teve dados de inflação que foram mais fortes, assim, na margem, foram mais fortes na margem, tá? Assim, não houve uma grande alteração de cenário essa semana, essa que é a verdade. A gente teve o CPI e o PPI. O CPI na quarta-feira, inflação ao consumidor, e o PPI, inflação ao produtor, na quinta-feira. Ambos os dados vieram praticamente em linha com o que o mercado estava esperando. Mas na margem, no núcleo ali do CPI, numa medição aqui do PPI, você veio um pouquinho acima do esperado. E esse pouquinho acima deveria ser o suficiente para reduzir as apostas, né, de um corte de 0,5 ponto percentual. O cenário básico continua sendo um corte de 0,25, ou seja, que o Banco Central Americano começa a cortar os juros agora, de uma forma mais branda, e aí, assim, eu acho que beleza, essa é uma discussão agora recente em relação a se vai cortar meio ou 0,25, ainda está meio que na mesa, mas eu acho que mais importante do que isso é até onde vão esses cortes, ou até onde podem ir esses cortes, tá? E aí eu acho que talvez aí é que é onde você tem uma maior assimetria, uma maior discrepância, né, de precificação já, ou de antecipação dessa precificação. Ora, se a economia americana entrar numa recessão, dá para acreditar, sim, que o juro pode ceder bastante, tal qual vem sendo precificado na curva. Por outro lado, se a economia não entrar numa recessão, tem alguns agentes, como o caso do Howard Marks, por exemplo, que fala que taxa de juros nos Estados Unidos abaixo de 3% é wishful thinking, né? Ou seja, é meio que desejo, né? Não tem nada a ver com fundamento, tá? Por quê? Porque o mundo hoje ele é outro, você tem um patamar de inflação estrutural um pouco mais elevado, a economia americana continua robusta, continua crescendo, dando esses sinais. Então, assim, você não teria porquê, e aí eu acho que, de novo, a questão é da discussão até onde esse negócio vai. A única justificativa que eu achei para esse aumento, né, na percepção de, eventualmente, a gente ter 0,5 ponto percentual de corte, foi o aumento dos pedidos de seguro-desemprego. No mercado de trabalho agora ele é foco para você medir a saúde da economia americana, o nível de atividade da economia americana, e nessa semana a gente teve pedidos de auxílio-desemprego ali levemente acima do que o mercado estava esperando.